Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 204, O Sonho dos Profetas, Preparação Emocional. Vamos estudar agora a última parte da questão 402, né? Onde os espíritos, e aí eu já estou aqui nos dois últimos parágrafos, vão dizer o seguinte: dentre em pouco vereis popularizar-se uma outra espécie de sonhos. Ela é tão antiga quanto a que conheceis, mas a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas e de alguns adivinhos indianos. Este sonho é a lembrança da alma inteiramente desligada do corpo, a recordação dessa segunda vida de que vos falamos há pouco. Nada de novo, né? Porque a gente lembra que o próprio Cristo, quando na Terra, disse: no fim dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões e terão sonhos. O que é isso aqui, gente? Espiritualização é algo prático. Espiritualização é algo experiencial. Falando de uma maneira mais fácil, eu e você nos espiritualizamos à medida em que buscamos experiências que nos transformem. O que os espíritos estão dizendo aqui é que é necessário ter experiências iniciáticas, né? Como também falou Leon Denis. Não adianta. Porque a partir de hoje eu vou ser um ser iluminado. Não me venha com essa conversa, porque eu frequento o centro espírita, agora eu evoluí. Não funciona assim. A frequência do centro espírita é a base, é muito importante, ou de qualquer outra igreja, né, que se busca espiritualização verdadeira. Mas não é, o que eu quero dizer é o seguinte: não é fazer parte de um grupo social que vai se traduzir num processo de espiritualização. O grupo pode ser apoio também, como pode ser obstáculo. O que é que importa? Experiência. O resto, desculpa o termo, é conversa fiada, é ilusão. Como diria o Eclesiastes, é vaidade. Então a gente vê no nosso comportamento uma série de tipos de suposta e falsa espiritualidade. Porque eu sou querido, porque eu sou famoso, porque eu conheço gente importante no movimento espírita ou em qualquer outro movimento religioso, porque eu decorei o livro do fulano e do Beltrano, porque eu falo difícil, porque... enfim, tolice. A gente precisa viver experiências que nos espiritualizem. Por isso o Cristo fala que no final dos tempos nós teremos uma série de experiências espiritualizadoras, porque são elas que vão mexer com o nosso íntimo. São elas que vão revolver em intensidade as nossas emoções, purificando-as. Tá certo? Então os espíritos dizem aqui: vocês vão ter em breve o que na verdade é muito antigo. São essas experiências que vão transformar a nossa vida. Por exemplo, uma experiência que se assemelha, não é a mesma coisa, mas se assemelha, a experiência de quase morte. As pessoas que viveram a experiência de quase morte, elas alteram a forma de olhar a vida. É isso que o Cristo quer da gente. Não é que a gente fale bonito, que a gente fale torto, que a gente fale esquisito, que a gente mude o tom da voz, que a gente adquira 30 mil tipos de trejeitos os mais esquisitos possíveis. Não é isso. Precisamos nos transformar em profundidade. E experiências espiritualizadoras nos ajudam poderosamente. Ok. E é bonito esse parágrafo, porque ele vai dizer o sonho, né, de Joana, até onde eu saiba, se refere aqui a Joana d'Arc, mas aí precisaria estudar mais. O sonho de Jacó, vamos já falar dele, é bastante conhecido. O sonho dos profetas judeus
e de alguns adivinhos indianos. Assim, é uma frase que é um rasgo de luz porque ela abre. O que é que eles estão dizendo? Não é só a Bíblia, não é só o Evangelho. Estamos falando de experiências de espíritos que buscam espiritualização séria. Você vai encontrar esse povo na Índia, você vai encontrar esse povo entre os hebreus, você vai encontrar esse povo em todo canto. Esses sonhos... E que sonho é esse? É a lembrança lúcida de um espírito desligado do corpo. E isso pode ser feito propositalmente, por algo que a gente vai estudar um pouquinho lá na frente, ainda nessa parte, chamado sonambulismo. Hoje a gente vai pegar um aspecto bem específico. Preparação emocional para esse tipo de experiência. Porque a gente precisa, pelo amor de Deus, pelo menos no movimento espírita, parar com essa atitude que beira a preguiça e a covardia. Ah, mas eu não tenho. Sim, não tem que ir atrás, lei do trabalho. Então essas experiências, elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser buscadas com seriedade. Nós temos todo esse potencial em semente, mas a gente tem que remover a terra, tem que plantar, tem que zelar, tem que proteger para a semente nascer, tem que esperar para depois ter o fruto. Por que que com as coisas espirituais nós somos negligentes? Ah, se der, deu. Se acontecer, aconteceu. É assim que você age na sua vida profissional? Tem certeza? É assim que nós conseguimos colher fruto da terra desde que nós estamos nesse planeta? Ah, se der, eu vou ficar aqui. Se nascer aqui uma espiga de milho, ótimo. É assim que funciona? Por que que com as coisas espirituais a gente tem que ser negligente? Essa é a questão. Não, se aparecer, se acontecer, ótimo. Se não, tudo bem. Não é assim. A negligência não traz bons frutos em nenhum setor da vida. Por que que a negligência traria bons frutos no setor mais precioso da vida, que é o espiritual? Meu amigo, se você negligencia a sua relação com seus familiares, com os espíritos afins, elas se enfraquecem e até se perdem. Agora, nós devemos nos dar o luxo, entre aspas, de negligenciar a nossa relação com o mais alto. Nós achamos que é sabedoria negligenciar a nossa relação com Deus. Não é. Vamos ver aqui. Eu vou correr, como sempre, um pouco por conta do tempo, mas assim, a gente vai começar e no próximo programa a gente continua, porque é uma história fantástica. Uma história de um grande sonhador. Esse grande sonhador se chama José. Um belíssimo personagem do Antigo Testamento, do Velho Testamento ou da Torá. Vamos chamar como melhor prover ao nosso coração. Se chama José, o José do Egito. Só para situar aqui a situação, de onde é que José está no meio da história toda do Antigo Testamento. Literariamente, o Antigo Testamento começa com um personagem fantástico, chamado Abraão, que é situado em torno de 2000 anos antes de Jesus. Abraão vivia no seu povo, é convocado por Deus para criar um novo povo, uma nova fé. Certo? Em outro momento a gente pode falar disso com calma. Então Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Na tradição, como era muito comum na época, normalmente um filho, muitas vezes, assim, se tudo correr como previsto, o mais velho, ele continua a tradição. Então você tem Abraão, que tem Ismael e Isaque, 2 filhos muito interessantes. Ismael, pelo que tudo indica, é o nosso guia espiritual do Brasil. Provavelmente é esse Ismael aqui que nós estamos falando. E ele tem uma história muito bonita. Muito bonita.
que tem a ver com sonhos, que tem a ver com preparação emocional. Ismael é o primeiro filho de Abraão, só que é filho com uma escrava. Eu não vou esticar muito a história. A mulher de Abraão acha que não tem mais condição de ter filho, então diz, não, você vai ter relação sexual com a escrava para que você tenha descendência. Então, por conta disso, ele tem uma relação sexual com a escrava, ela engravida, e dessa relação vai nascer Ismael. Só que depois disso, a esposa de Abraão engravida e tem Isaac. E tem um episódio muito bonito, trágico e bonito, né? Muito triste, mas também bonito. Que a esposa de Abraão, com ciúme, fala que Abraão tem que expulsar aquela escrava com Ismael. Abraão expulsa. E essa mulher sai no deserto. Olha que situação. Olha a situação do nosso guia espiritual. E aí, Deus aparece para Abraão e disse, não, vá socorrê-lo. E ele vai lá e a resgata de novo. Não é à toa que Ismael é o guia espiritual do Brasil. Porque Ismael, desde essa época, aprendeu a ser um marginal. Ismael sabe o que é a dor de ser marginalizado, de ser colocado de lado. Porque até então ele era o único filho, herdeiro de tudo e o filho amado. De repente, vem o Isaac, Ismael é colocado, é expulso, depois é acolhido, mas é o filho marginal, o filho colocado de lado. Somos nós, né, gente? Nós que fazemos a pátria do Evangelho somos espíritos marginalizados, não como Ismael, marginalizados pelos nossos erros. Mas Ismael sabe o que é a dor de estar à margem. O fato é que Isaac é que continua, por isso a gente diz, o Deus de Abraão, de Isaac. Isaac teve 2 filhos. Quem? Esaú e Jacó. Esaú era o herdeiro. Mas aí depois Jacó que se tornou, numa longa história, complicada, mas resumidamente, Jacó passou a perna no Esaú. Fica parado aqui, senão a gente não termina. E Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. José é filho de Jacó. E José tem 11 irmãos. José é o mais novo dos 11. Então, assim, está longe de ter qualquer direito. Mas era o filho mais amado por Jacó. E aí, nós vamos ver 2 lições dadas por Ismael e por José. Ismael, já falei. Você imagina a capacidade de perdão desse espírito. De conviver com uma outra criança, com um irmão mais novo, na época ser mais velho significava muito, olhar para aquele irmão, Ismael olhar para Isaac, ver que Isaac tomou tudo, inclusive a atenção do pai, inclusive a herança, que era dele até Isaac nascer, inclusive o lugar de importância que ele tinha, e ainda assim não odiar. José vai viver algo muito parecido. José é um sonhador. E desde criança tem muitos sonhos. Está registrado no Gênesis bíblico. No capítulo 37, algo muito interessante. E aqui já vai abrir um outro universo para a gente. Olha o que é que diz o verso 9. Já tinha tido um sonho, aqui o verso 9 já vai dar outro. Depois, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Fantástico, né? Olha que bonito. A gente acha que a interpretação de sonho não tem nada a ver com o espiritismo. É porque a gente não conhece o Eurípides.
E a gente nunca ouviu nenhum dos sonhos que Eurípides interpretava junto com a Dona Amália. Era desse nível aqui. Sonhava com magos, com estrelas, e os dois iam conversar para entender o sonho. Então, que sonho é esse do José? E é interessante que o Jacó interpreta com a maior naturalidade, né? Então, José sonhou que vinha o sol, a lua e 11 estrelas e se curvavam diante dele. Olha como a gente tem que ter a mente aberta. Aí já no versículo seguinte, no 10, olha a reação do pai e dos irmãos. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu por conta do sonho. Vocês já entenderam o sonho, né? Obviamente, está claro, né? Ora, sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas circunvando diante dele. E o pai disse: que sonho foi esse que você teve? Repreendendo. E aqui já vem a interpretação. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Porque o pai sabia que José era verdadeiro, não estava mentindo. José tinha um psiquismo e um coração aberto. Olha onde é que a gente está caminhando. Vamos lá, rapidamente. Que sonho é esse? É o sonho dos símbolos. Então, o que é importante para a gente entender nesse encontro? Isso aqui vai continuar no próximo. A história de José vai continuar no próximo encontro. Mas é muito importante que a gente entenda isso. O espírito sai do corpo e vê coisas. Às vezes, são tão complexas, são tantas informações, que não dá para trazer no sentido literal, não dá para chegar e contar tudo, porque aí cada dia você vai ter que escrever 3 livros. Então o que o José está contando aqui é o que ele viu fora do corpo de uma forma simbólica. Não caia na ilusão de que o símbolo é uma coisa antiga de povos atrasados. Não esqueça que nosso Senhor Jesus Cristo optou em falar também por símbolos. O símbolo não é uma linguagem primitiva, o símbolo é uma linguagem poderosa e riquíssima. Então Jesus também vai falar por símbolo. O que Kardec vem fazer é nos ensinar, nos colocar num patamar melhor para que a gente entenda os símbolos. Kardec não é inimigo dos símbolos. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro livro, editado pelo senhor Allan Kardec, no começo, antes de qualquer coisa, o que é que ele coloca? Um símbolo. Então, por favor, se você é espírita, se você ama o espiritismo, não diga que o espiritismo é contra os símbolos. Porque antes de qualquer palavra, Kardec inicia a obra espírita que inaugura o espiritismo no mundo com um símbolo. Com o símbolo de uma parreira, de um pé de uva. Depois ele interpreta o símbolo. E a última obra de Kardec, chamada A Gênese, Kardec vai estudar os símbolos, inclusive o símbolo de Adão e Eva. Olha que interessante. Então hoje a gente só preparou vocês, né? Por isso o título. A preparação emocional para a gente ter o próximo encontro. Então, a primeira preparação emocional é entender o valor, a importância da linguagem dos símbolos, para que a gente possa entender o sonho dos profetas, o sonho de alguns adivinhos indianos, como diz o Livro dos Espíritos, os sonhos que voltarão a acontecer em abundância, anunciados por Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a nossa segunda parte.
Que o Cristo nos inspire nesse instante em que buscamos compreender verdades tão simples e tão profundas, tão importantes na fase atual em que se vive. Para muitos de vocês, uma compreensão indispensável para que possam ter verdadeiro crescimento espiritual. Meus filhos, a verdade é uma só. Deus vos ama e o Pai criou milhares de diferentes linguagens para que a fraternidade se expressasse da forma mais adequada para cada nível espiritual. Não poderemos crescer além do patamar em que estamos na Terra, se não entendermos a importância da linguagem simbólica, porque o símbolo transmite coisas que a palavra objetiva, direta e seca é incapaz de fazer. Quem de vocês não se comove com o símbolo da cruz? Quem de vocês não se alegra com o símbolo que é uma flor? Se vocês entenderam isso, devem abrir os seus corações para dialogar com os símbolos, porque a cruz é o símbolo deixado pelo Mestre e a flor é o símbolo de Deus para o mundo, da natureza. Quero dizer com isso, tanto a natureza quanto os seres humanos e os anjos lidam com a comunicação por meio dos símbolos. Que seria você se não estivesse lidando também com símbolos? Meus filhos amados, movimento espírita muito perde, achando que Kardec não queria saber de símbolos, mas a verdade é que muitos são incapazes de abrir o coração e por isso não conseguem lidar com símbolos e usam uma interpretação distorcida para justificar a própria limitação emocional. Dizem: isso é confuso, isso não interessa. Mas, filhos, se vocês não aderirem plenamente ao símbolo da cruz, nunca terão redenção espiritual. Nunca. Se vocês não compreenderem que precisam desenvolver a mansuetude do carneiro, nunca terão paz. Mas, filhos, se vocês não aceitarem que nos primeiros séculos o peixe era o símbolo do Cristo e dos cristãos, nunca compreenderão a linguagem do Novo Testamento. Filhos, não se pode crescer espiritualmente negando-se a vivenciar as lições da vida e da própria natureza. Ora, por que o Cristo apelidava Pedro de pedra? Por que o Cristo chamava João de trovão? Nunca pensaram nisso? Filhos, há muito a aprender
com os símbolos, com a relação entre as expressões externas da vida e a vida espiritual profunda, íntima dentro de cada um de nós. Não é possível sair da prisão mental que vocês construíram achando que era proteção, sem buscar os recursos fundamentais da linguagem simbólica. Falo hoje muito didaticamente porque sei que isso vai chocar o coração de vocês, acostumados a ouvir. Kardec era direto e objetivo. Claro, os símbolos também o são. Quando o Espírito de verdade ensina, venho em nome de meu Pai, que ergue as ondas e faz germinar a semente. Filhos, que símbolo maravilhoso! Não conseguiremos falar uma linguagem espiritual elevada se não nos dispusermos a compreender os símbolos do cristianismo. Porque, se vocês não sabem, entendam. A palavra Christos é um símbolo maravilhoso que vocês deviam buscar compreender mais. Que vocês fiquem em muita paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.